Hoje eu quero responder uma pergunta de uma pessoa que está com uma dúvida. E ela diz assim: Bispo, um pastor que eu gostava muito e ainda gosto, porque ele me ajudou muito no início da minha caminhada na igreja, saiu da Igreja Universal e está abrindo um ministério para ele. Como ele tinha meu contato, eu tenho recebido mensagens dele me convidando para a sua nova igreja. É errado eu ir assistir uma reunião dele? Eu não quero errar, mas preciso de orientação. Muito bem. Primeiramente, eu queria dizer a você que você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida, da sua alma. Você é livre porque só você vai responder pela sua alma. E nenhum pastor de nenhum ministério, seja ele qual for, que estiver interessado em mantê-la na sua igreja, está interessado na sua alma. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele está preocupado em manter você no reino de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, quer você pertença à igreja dele ou não. Ok? Então a minha resposta aqui, eu gostaria de deixar bem claro que não tem por intenção segurá-la à Igreja Universal. A minha resposta aqui vai ser o mais isento possível para que a sua alma seja priorizada. Tá bom? Se você vai para a igreja A, B, C, D, não importa. Eu não quero que você se sinta uma pessoa disputada por igrejas, por ministérios. A nossa luta, a luta do homem de Deus, não é pela disputa por membros da igreja A para a igreja B. O homem de Deus, a luta do homem de Deus é diferente. A luta do homem de Deus é para tirar as almas do inferno e não tirar almas de outros ministérios. Então, a luta do homem de Deus é para salvar o que está perdido e não para agregar quem já está salvo num ministério que ele fez para ele. Ok? Então, essa é a resposta que eu vou tentar lhe dar aqui sobre esse assunto. Então, primeiramente, o que você tem que entender é exatamente isso. Eu não sei quem é o pastor que você está falando, que saiu da Igreja Universal e foi abrir um ministério para si. Certamente ele não é o primeiro, não vai ser o último. Não é? Desde os tempos da Bíblia, desde os tempos da igreja primitiva, isso acontece. Paulo lutou com isso. Lá na igreja de Corinto, Paulo teve que escrever uma carta muito dura para os cristãos, para os membros da igreja de Corinto, porque aconteciam já divisões lá na igreja. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, outros dizendo, não, eu sou de Apolo e tal. E Paulo acabou com aquele bafafá na sua carta dizendo o seguinte: vocês não são de ninguém, vocês não são nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, vocês não são de ninguém, vocês têm que ser de Cristo. Vocês não têm que ficar seguindo o homem. Então, esse problema é antigo. Não vai acabar, não acabou desde a época de Jesus, da igreja primitiva, e não vai acabar agora. Isso só vai piorar, na verdade, até o final dos tempos, porque Jesus, ele já sabendo disso, ele alertava sobre os falsos profetas, ele alertava sobre os fariseus, e ele dizia para os seus discípulos assim, e para os seus ouvintes, ele dizia, olha, com respeito aos fariseus, cuidado com o fermento deles. Quer dizer, cuidado com a doutrina deles, cuidado com os ensinamentos deles. Cuidado. E aquilo que eles vos ensinam da lei, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque são hipócritas. Então Jesus alertou os seus discípulos e o único motivo por que eu estou respondendo essa pergunta aqui é exatamente para alertar como Jesus alertava. Então há uma necessidade, porque
nesses tempos que nós estamos vivendo, são os tempos que Jesus falou que se multiplicaria a iniquidade, muitos seriam enganados, muitos sairiam em nome de Jesus falando isso, falando aquilo, e enganariam a muitos. Então você como cristão, você como uma pessoa de Deus, você tem que ter uma responsabilidade pela sua alma e um cuidado muito grande com aquilo que você se deixa ouvir ou seguir. Especialmente neste mundo de redes sociais, nesta era de profetas do Pix. Não é? Eu chamo de profetas do Pix. Por que são profetas do Pix? Porque eles só têm profecia para quem manda Pix. Eles não têm profecia para quem não tem nada para dar. Eles não têm profecia para a pessoa, para o gari que está lá limpando a rua, para a aposentada, o desempregado. Eles só têm profecia para o empresário, eles só têm profecia para aquela pessoa que tem condições financeiras. E eu suspeito que você que nos escreveu é uma pessoa assim, que está sendo convidada para ir para o outro ministério, não porque você é uma alma perdida, não porque você é uma pessoa que está precisando, você é uma pessoa que provavelmente vai agregar nesse novo clube que foi iniciado. Quer ver um sinal? Você quer ver um sinal de uma pessoa que está abrindo não uma igreja, mas um clube? Você quer ver um sinal disso? Onde ele escolheu abrir a igreja dele? Onde? Ele escolheu abrir a igreja dele lá no meio da comunidade, lá no meio das pessoas mais pobres, mais necessitadas, nos lugares onde o evangelho ainda não chegou. Foi lá que ele se preocupou em abrir a igreja dele? Ou ele se preocupou em abrir a igreja dele na mesma rua onde ele era pastor antes? E como ele não pôde tomar a igreja para si, onde ele era pastor antes, se ele pudesse, eu acredito que ele tomaria para si. Mas como ele não pôde tomar a igreja para si, no prédio onde ele pregava a igreja anteriormente, no ministério que ele estava anteriormente, então o melhor que ele pôde fazer foi abrir uma outra porta ao lado. Para quê? Para confundir as ovelhas, para tentar roubar as ovelhas do outro rebanho. Ele não quer ganhar almas, ele quer ganhar membros. É isso que você tem que entender. Você tem que abrir os olhos para isso. Abre os seus olhos para isso. A pessoa que quer ganhar almas vai porque está perdido. E outra coisa, se eu hoje tivesse que escolher alguma igreja para ir, não é? Tivesse que eleger, eu tenho que congregar, porque a minha fé exige que eu congregue. A fé cristã, ela diz que nós não devemos deixar de congregar. Então, a igreja é uma escola da fé. A gente vai ouvir a palavra, vai somar, vai multiplicar as forças para, como igreja, como grupo, servir melhor o reino de Deus e a sociedade. Então, o cristão verdadeiro, ele não é um desigrejado. Eu entendo que não existe igreja perfeita, eu entendo que muitas vezes as pessoas se decepcionam dentro da igreja, não existe nenhuma igreja perfeita no mundo, mas mesmo assim, Jesus não prometeu igreja perfeita. Mesmo assim, a igreja é o corpo de Cristo neste mundo. É o meio pelo qual ele se manifesta. Então, o interesse de Deus é que a igreja seja forte, que a igreja se una, se multiplique. Mas esse pastor, por exemplo, você falou, saiu da igreja para abrir outro ministério para ele. Ele está somando ou ele está dividindo? O interesse dele é fortalecer o reino de Deus ou fortalecer o reino dele? Porque no reino de Deus a gente une. No reino de Deus a gente une. No reino de Deus a gente multiplica. A gente não divide, a gente multiplica. A gente soma, a gente não divide. Então, essa pessoa está tentando agregar ou está tentando dividir? Você tem que perguntar isso. E como voltando à pergunta, ao exemplo, se eu fosse hoje escolher uma igreja para congregar, a primeira coisa que eu iria querer saber é como que aquela igreja começou. Aquela igreja é fruto de quê? Ela é fruto de uma rebelião, uma divisão, uma rebelião que aconteceu, aquele pastor brigou com outro pastor e foi abrir a igreja dele, o ministério dele, quer dizer, é fruto de uma rebelião, não é fruto de uma paixão por almas, é o fruto de uma desavença, é o fruto de uma rebelião, ou aquele pastor foi expulso da sua igreja original porque ele caiu no pecado, ele cometeu
erros de conduta graves e por isso ele não pôde mais exercer o ministério naquela igreja. Então, por não poder exercer o ministério naquela igreja, ele foi abrir a igreja dele. Mas o erro dele foi de conduta. Ele saiu da igreja por quê? Por quê? Porque ele disse que não concordou mais, que ele não concorda mais. Então, quantos anos ele ficou naquela igreja? Ele demorou 20 anos, ele demorou 30 anos para descobrir que ele não concordava mais? Ele não concordava mais com aquela igreja ou ele não quis mais se sujeitar? Ele não quis mais obedecer? Ele não quis mais servir e sim mandar? Então eu iria procurar saber isso, porque eu não iria colocar a minha alma sob a direção de um ministério, de uma pessoa que, primeiro, não soube obedecer, não soube se conduzir, não soube enfrentar qualquer injustiça, qualquer dificuldade e que dividiu a obra de Deus. Eu não colocaria minha alma em risco assim. Então eu buscaria um trabalho onde o que moveu aquela pessoa foi verdadeiramente paixão pelas almas. E aquilo ali se manifesta nos frutos, não é o que fala. Preste muita atenção. Você não deve se deixar levar pela minha palavra, pelo que eu falo. Porque qualquer pessoa pode falar muito bem. Há muitos bons oradores neste mundo, muitos bons oradores, muitos. Falam bem, têm bons argumentos, sabe? Tem uma oratória invejável. Nada disso é, em si, um teste para a condição espiritual daquela pessoa. Você tem que olhar o fruto. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos? Quais são os frutos dessa pessoa? Quais são as intenções? Quais são as intenções? Sabe, é mais ou menos assim. Você namora uma pessoa que é divorciada. Ela saiu de um casamento, né? Separou, não deu certo o seu primeiro casamento, aí você vai estar namorando essa pessoa. Você não gostaria de saber por que ela divorciou? Você não gostaria? Eu gostaria. Se eu fosse você diz aí que esse pastor está te chamando para o ministério que ele está abrindo para ele, quer dizer, muito bem colocado, para ele. Você não gostaria de saber? Você não acha que você deveria ir lá no responsável que lidou com o caso desse pastor e procurar saber, pastor, bispo, esse ex-pastor está me namorando. Está namorando a minha alma. Eu estou balançada. Estou pensando em pular de barco. Você não acha que você deveria procurar saber por que ele é ex-pastor da igreja? Porque nós, na Igreja Universal, nós não temos o costume de sair por aí falando, ó, fulano caiu em adultério, fulano fez isso, fulano... Salvo quando há uma real necessidade de falar isso. Nós queremos poupar as pessoas dessas vísceras, sabe? Dessas coisas. Honestamente, eu fico constrangido de tocar nesse assunto. Eu fico constrangido, porque eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. O que eu vejo muitas vezes, o que alguns fazem sem nenhuma consideração para com as almas. Eu sinto vergonha. Então é constrangedor. A Igreja Universal não tem costume de sair por aí falando, ó, pastor fulano de tal não é mais pastor porque fez isso, fez aquilo. Não temos esse costume. Eu estou falando aqui, não estou falando de nomes, eu estou falando da palavra. Estou orientando você. Então o que é que você tem que fazer? Se eu fosse você, usando a analogia, vou me casar com uma pessoa que divorciou. Eu queria saber, não da boca dele, da boca dela só. Por que ela divorciou? Eu iria querer saber por quem sabe da história, quem soube a história. Quem, se possível falar com a ex, eu iria falar com a ex. Com o ex, eu iria falar com o ex. Porque eu vou colocar minha vida nas mãos de outra pessoa que eu não sei de onde veio, que eu não sei por que ela não deu certo naquele casamento anterior. Uma aliança sagrada, ela fez votos lá no altar de servir, de estar com aquela pessoa o resto da vida, até que a morte se separe. Daqui a pouquinho ela quebra os votos. Assim como esse pastor que você está referindo,
Certamente ele, quando começou o ministério dele, ele fez um voto com Deus. Eu vou servir até a morte, eu vou servir, vou estar no altar, não importa o que e tal. De repente ele muda o voto dele. Ele não foi fiel ao voto dele, ele não foi fiel a Deus, não foi fiel ao ministério dele. Vai ser fiel a você, meu amigo, minha amiga? Você acha que vai ser fiel a você? Ele abandonou o rebanho que lhe foi confiado. Ele abandonou, ele traiu o rebanho que foi confiado. Agora ele está querendo um outro rebanho, tirando do anterior, muitas vezes. Você acha que ele vai ser fiel a você? Então, nós falamos isso com pesar, com tristeza, mas como Jesus alertava os discípulos, eu estou alertando quem quiser, mas sempre lembrando, você é livre. Você é livre. Livre para fazer o que você quiser com a sua alma. Você só não é livre das consequências do que você fizer. Aí cada um tem que decidir por si. Você vai dar conta da sua, eu vou dar conta da minha, esse ex-pastor vai dar conta da dele, de tudo que ele fez, está fazendo, todos nós vamos dar conta. E eu também vou dar conta daqueles que eu estou orientando. Então, eu estou tentando orientar corretamente. Então, da minha parte, eu creio que eu poderia falar muitas outras coisas, mas o básico é isso aí. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.